Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Segunda-feira, dia 4 de maio. A gente inicia a semana te trazendo os destaques com relação ao Covid-19, a repercussão do coronavírus aqui no Vale do Taquari através do nosso telejornal. E hoje no Jornal da Univates a gente fala sobre a Secretaria Municipal de Educação que adota então as aulas programadas. A gente vai te dar detalhes sobre o ensino nesse momento. A gente vai falar também sobre o quadro daquelas pessoas confirmadas, suspeitas, as já consideradas curadas e as mortes que nós tivemos aqui no Vale do Taquari. E ainda a gente traz detalhes sobre a questão da fiscalização que aconteceu no final de semana aqui no município de Lajeado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates está entrando no ar ao vivo e você, claro, é nosso convidado. Iniciamos mais uma edição ao vivo do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Como você sabe de casa, a gente vai repercutindo a questão do Covid-19, coronavírus, aqui no Vale do Taquari. Desde que iniciou essa pandemia e que nós fomos, de certa forma, atingidos diretamente aqui no Vale, nós iniciamos imediatamente essa repercussão mais ampla através da nossa equipe de telejornalismo. Aliás, esse é o nosso compromisso enquanto emissora universitária pertencente a uma instituição de ensino comunitária aqui do Vale do Taquari, a Univates. A TV Univates segue levando para ti informação. Esse é o nosso compromisso, mesmo que nós, obviamente, continuemos também mantendo o que as autoridades de saúde vêm solicitando, que se tenha a questão do distanciamento social, e por isso que a nossa equipe segue trabalhando de maneira remota. Ou seja, o nosso telejornalismo se adaptou à questão do home office também, mas a gente segue levando informação para ti. Aliás, eu primeiro nessa câmera aqui, hoje com a direção de mais do Elivelto Marques, eu vou só te ler umas informações pertinentes com relação ao uso obrigatório de máscaras. A gente vem falando e ressaltando também que os municípios do Vale vêm trazendo essa obrigatoriedade para a população e agora, nesse momento, são 12 cidades do Vale do Taquari que exigem o uso obrigatório de máscaras. Aqui em Lajeado, você sabe, foi no dia 24 do mês de abril e agora nós temos 12 municípios com a obrigatoriedade do uso de máscaras. São eles: Lajeado, Estrela, Taquari, Encantado, Travesseiro, Imigrante, Teutônia, Bom Retiro do Sul, Santa Clara do Sul, Arroio do Meio e agora Nova Brécia e também Westfália. Essas são as 12 cidades que hoje exigem o uso da máscara para que a pessoa vá para a rua, mas mantenha-se, obviamente, se cuidando e cuidando do próximo. A gente segue por aqui, porque agora eu vou acionar a Larissa. A Larissa Santos, como eu comentei na abertura, nossa equipe está trabalhando em home office e ela chega direto da cidade de Teutônia, que é onde ela mora, e de lá ela te traz todos os detalhes com relação ao quadro daquelas pessoas já confirmadas, as suspeitas de estarem com o Covid-19, também aquelas que são consideradas recuperadas, né, que já passaram por esse período da contaminação e hoje são consideradas curadas, e também o número de mortes que nós tivemos aqui no Vale do Taquari. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Vale do Taquari possui 7 óbitos causados por coronavírus. São 5 vítimas em Lajeado, 1 em Cruzeiro do Sul e 1 em Estrela. O número de casos confirmados chega a 253 e de recuperados 52. Vamos então aos números mais detalhados aqui na região. São 117 em Lajeado, 23 em Estrela, 22 em Taquari e Arroio do Meio, 14 em Bom Retiro do Sul, 11 em Itabaí e Teutônia, 10 em Encantado, 6 em Cruzeiro do Sul,
4 em Mussum, 3 em Santa Clara do Sul, 2 em Antagorda, Fazenda Vila Nova, Colinas, Canudos do Vale e Nova Brécia, 1 em Arvorezinha, Doutor Ricardo, Roca Salles, Poço das Antas e Westfália. Desses, então, são considerados curados, 20 casos em Lajeado, 4 em Itabaí e Teutônia, 3 em Arroio do Meio, 5 em Estrela, 6 em Taquari, 2 em Antagorda, Bom Retiro do Sul, Encantado e Mussum, 1 em Nova Brécia e Cruzeiro do Sul. Em Lajeado ainda são investigados 13 casos pelo LACEN. Lembrando que essas informações são divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelas prefeituras municipais. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado Larissa. Aliás, agora são 6 horas, 37 minutos. A gente segue ao vivo com o nosso telejornal, o Jornal da Univates. De momento, a nossa equipe aqui está me atualizando e eu trago para ti de casa. Esses são os dados atuais, tá ok? Então, essa gravação da Larissa foi feita há alguns minutos. Ela enviou para a nossa produção e o pessoal está exibindo para vocês aqui dentro do nosso telejornal. Neste momento, ela segue me confirmando aqui, a Larissa, que não teve nenhuma atualização nem da Secretaria Estadual de Saúde e nem novos números das prefeituras. Ou seja, esse quadro é o atual nesse momento. Caso a gente venha a ter mudança desse quadro durante a nossa edição dessa segunda-feira aqui do Jornal da Univates, eu te informo com relação aos novos números, tá certo? A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Quando a gente retornar, eu vou falar sobre justamente o calendário semanal do auxílio emergencial, aqueles R$600 que o governo está pagando, está concedendo, na verdade, para a população que precisa desse valor. A gente vai falar sobre isso e também tem outros detalhes. A gente fala justamente da virtualização das aulas que seguem aqui na Univates e fala também das aulas programadas do município. Isso e muito conteúdo ainda hoje nessa edição do Jornal da Univates. Nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Retornamos para o nosso segundo bloco aqui do Jornal da Univates, aliás, o nosso telejornal que segue a repercussão do Covid-19, além de trazer outros conteúdos para ti mais gerais e que são justamente detalhes para te continuar, né, mantendo essa questão do distanciamento social, ficando em casa o máximo possível. A gente sabe que os números eles estão aumentando, então que todo mundo respeite essa questão do distanciamento social. Eu vou agora acionar de novo a Larissa, né, o que falei com ela no primeiro bloco, e eu vou chamar ela de novo, porque ela tem detalhes justamente sobre a questão do calendário semanal desse pagamento do valor dos R$600 do governo federal para aquelas pessoas que necessitam desse valor nesse momento. É o saque emergencial, né? Auxílio emergencial do governo federal. Larissa, explica para nós, por favor, com detalhes, essa questão dessa semana que a gente está iniciando, quem é que tem direito ao saque e como é que funciona, por favor. O auxílio emergencial de R$600 continua sendo pago essa semana para trabalhadores de baixa renda que estão sendo afetados pela pandemia do coronavírus. Dessa vez, retirada é para pessoas que têm poupança digital Caixa ou que não possuem conta em outros bancos. Hoje foi a vez dos nascidos em setembro e outubro fazerem retirada do benefício e amanhã será a vez dos nascidos em novembro e dezembro. O saque pode ser feito em casas lotéricas ou caixas eletrônicos sem o uso do cartão. Para isso, é necessário solicitar a retirada no aplicativo Caixa Tem. Até quarta-feira, mais de 46 milhões de brasileiros haviam recebido a primeira parcela do benefício do auxílio emergencial, o que vale um investimento de 32,8 bilhões de reais. É com você, Marcos. Tá certo, aliás, obrigado Larissa, daqui a pouco ela volta com mais informações nessa edição do nosso telejornal. Eu friso também que a gente está ao vivo, né, pelo canal 15 da NET Lajeado, a gente está ao vivo na Brasrede, em diversas cidades do Vale do Taquari, em HD. Aliás, um abraço pro pessoal da Brasrede fazendo um trabalho sensacional. E nós seguimos ao vivo também pelo facebook.com/tvunivates, é a forma que às vezes eu também dou uma olhada aqui na nossa programação, dou uma olhada no pessoal que está assistindo. Um abraço aí pro Volmir e pra Andréia, que estão mandando boa noite. Uma boa noite aí para todo mundo que nos assiste. Aliás, eu sigo por aqui agora para acionar a Bianca Malmo, ela que vai chegar com os recados aqui da Univates. Aliás, a instituição vem fazendo diversas atividades virtuais nesse momento de pandemia, não só as aulas virtualizadas, como outras atividades, como webinários, enfim, muita coisa. E além disso, também o nosso Centro Cultural, o teatro, que completou 6 anos, está com uma programação repleta de atividades virtuais para toda a comunidade. Quem traz esses detalhes com os recados da Univates é a Bianca Malmo. Boa noite, Bianca.
Olá, Marcos, boa noite. Então, mesmo com as aulas e outras atividades presenciais, como palestras suspensas, a Univates está promovendo uma série de eventos de maneira online, com o objetivo de promover o conhecimento e também a reflexão, tanto dos alunos como a comunidade acadêmica em geral, neste momento de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Por isso eu trago aqui então algumas atividades que vão estar acontecendo nesta semana de maneira online promovidas pela Univates. A primeira acontece ainda hoje, logo mais a partir das 7 horas da noite, das 7 às 8 horas da noite, e é promovida pelo curso de Educação Física Licenciatura da Univates. E vai ter o seguinte tema: a ausência do teu corpo está doendo em mim, e vai trazer como para o debate os efeitos do distanciamento corporal na vida das pessoas. Esse evento vai ser transmitido pelo YouTube da Univates das 7 às 8 horas da noite. A outra atividade, então, que acontece nesta semana é amanhã e é promovida pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais da Univates, o CCHS. Vão ser uma série de eventos, de encontros que vão debater como vai ser o mundo depois da pandemia, como vão ser as relações sociais entre as pessoas. E o tema, então, deste primeiro encontro desta série vai ter como temática como o coronavírus vai mudar nossas vidas. Esse evento, então, acontece amanhã, terça-feira, a partir das 7h10 da noite. Então, quem estiver interessado em participar de alguma dessas atividades ou também de outras que vão estar acontecendo nos próximos dias, nas próximas semanas, pode acessar o site da Univates, que lá vai ter mais informações sobre as temáticas e também a inscrição, que assim gera o link para ter acesso a esses eventos de maneira online e também ao vivo. Marcos, voltamos contigo. Tá certo, obrigado, Bianca. Aliás, é uma programação bem variada, né? Aliás, a comunidade do Vale do Taquari está sempre convidada a participar dessas atividades que a Univates vem promovendo de maneira online, de maneira virtual. É também uma maneira da gente conseguir chegar de diversas formas na casa das pessoas e, mais uma vez, reforçar a importância do distanciamento social, que você que puder ficar em casa, fique em casa nesse momento. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas quando eu retornar tem muito conteúdo ainda, para a gente ter uma noção, né? A gente vai falar com a secretária de Educação do município para saber justamente das aulas programadas, a gente vai falar sobre as aulas virtualizadas aqui da Univates e a gente tem conteúdos que falam sobre a operação de fiscalização no final de semana, entre outros assuntos. Tudo isso depois do intervalo. Não sai daí, é rapidinho, eu já volto. Aí voltamos, terceiro bloco do nosso Jornal da Univates. Aliás, como eu havia prometido, a gente já tem condições de trazer a secretária de Educação do município. Aliás, eu vou falar justamente com a professora Vera, porque é ela que traz mais detalhes sobre essa questão das aulas consideradas aulas programadas pela Educação Municipal aqui de Lajeado. E isso inicia a partir de maio. É isso? Boa noite, secretária. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates. A rede municipal está organizando para fazer efetivamente essas aulas programadas. O que são essas aulas programadas na realidade? São atividades que são planejadas pelos nossos professores, e os professores, cabe salientar que eles estarão fazendo das suas residências, das suas casas, é um trabalho remoto, eles não estarão nas escolas, apenas as equipes diretivas estarão então nas escolas. Porém, a gente também salienta que não haverá atendimento ao público, a não ser que haja agendamento para esse atendimento. Então, essas atividades planejadas pelos professores será conforme previsto já no projeto político-pedagógico. E a gente almeja alcançar os objetivos de cada etapa, de cada ano, de cada série da educação. Então, os professores são esses responsáveis, né, por esse planejamento de atividades, e elas podem acontecer por meios digitais, sendo videoaulas, plataformas virtuais, redes sociais, correio eletrônico, e-mail, o blog da escola, entre tantas outras formas da gente conseguir atingir o nosso aluno. Nosso objetivo principal é que essas atividades
elas cheguem até o nosso alunado. Isso é de fundamental importância. E também, né, a gente quer esclarecer que mesmo que o aluno, apesar do aluno não ter acesso à internet, a família não dispõe desse meio, nós daremos alguma forma de chegar a esse material. O importante é sim, o diretor vai saber se essa criança tem ou não acesso à internet. Não havendo acesso à internet, esse trabalho será elaborado de forma física, será uma cópia. E assim a direção vai fazer o agendamento com a família para a retirada deste material ou de livros, o que for necessário para a gente poder atender às necessidades dos nossos alunos com essas atividades. Nós queremos colocar em prática, uma vez aprovado pelo Conselho Nacional, nós queremos pôr em prática para que em breve, quando voltarmos às atividades presenciais, esse aluno já tenha trabalhado com algumas atividades, volte à sua rotina de aula. E a gente pede que somente aqueles que forem chamados ou tiverem agendamento que vão até a escola. Não é necessário levar a criança, não é necessário pai e mãe. Uma pessoa, um integrante da família é que deverá, assim, retirar o material, porque assim a gente não tem aglomerações de pessoas e a gente respeita o distanciamento. Usem máscara, se protejam, tenham todos os cuidados mínimos necessários para que a gente possa sair saudavelmente de toda esta pandemia. Tá certo, e te agradece a secretária Vera Plen, ela que é responsável pela pasta da Secretaria de Educação aqui do município. Ela estava explicando justamente sobre as aulas programadas para esse mês de maio. A gente vai continuar falando de educação, vai continuar falando de ensino. Eu vou acionar agora a professora aqui da instituição, professora Fernanda Pinheiro, ela que é pró-reitora de ensino, para explicar um pouco mais para ti de casa e tu que é aluno aqui da Univates, sobre justamente a questão da virtualização das aulas que seguem aqui na instituição. Isso iniciou no mês de abril e as aulas virtualizadas continuam agora. Mas quem traz detalhes é a professora Fernanda Pinheiro. Boa noite, professora Fernanda. Boa noite. Bom, a Univates segue com as suas aulas virtualizadas, com a maior parte dos seus componentes curriculares virtualizados. Isso em virtude do cenário, em virtude da situação dos dados epidemiológicos também da região. E por isso nós mantivemos dessa forma. A maior parte dos componentes segue, então, com aulas não presenciais, com acompanhamento dos professores durante o horário de aula, com apoio de tecnologias da informação e comunicação, com outras estratégias de ensino e aprendizagem, mas alguns componentes curriculares estão suspensos, que são aqueles que precisam acontecer em laboratório, que têm práticas que precisam acontecer em laboratórios e que o estudante não consegue realizar na sua residência, que precisa estar na Univates ou pelos equipamentos ou pelos insumos em si. Então, esses componentes curriculares estão com as aulas suspensas e nós estamos trabalhando, nós já temos todo um plano de recuperação desses encontros. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer no momento que for seguro nós termos novamente encontros presenciais e os primeiros componentes que vão retomar suas aulas serão estes que já foram suspensos. Então, nós também temos que ter em mente que essa retomada ela vai ser diferente do cenário que a gente tinha em março, quando nós iniciamos o distanciamento social. Nós temos todo um estudo feito pela nossa equipe de segurança e medicina do trabalho, pela nossa coordenação de laboratórios, um estudo sanitário, um estudo de segurança, um estudo de quantas pessoas cabem ou podem estar no laboratório com segurança diante do cenário de pandemia. Então, quando o cenário regional permitir, quando for seguro, nós retomaremos com esses componentes curriculares num primeiro momento e vamos pensar em retomar os demais, aqueles que podem e que não estão com as aulas suspensas, num segundo momento, certo? Então, como é que nós estamos trabalhando com isso? Nós estamos trabalhando com diferentes equipes. Uma equipe, que é a equipe dos diretores de centro, dos coordenadores de curso,
É uma equipe que tem olhado para o detalhe de cada componente curricular, de cada aula, de cada prática, de cada situação que tem que ser realizada. Uma outra equipe é uma equipe técnica que cuida da parte da segurança sanitária, da parte de EPIs, número de pessoas por laboratório, número de pessoas por sala, uma equipe que trabalha exclusivamente com questões de protocolos de saúde e de segurança. É muito importante a gente ter em mente também que o papel da Univates nesse momento histórico que nós estamos vivendo é um papel educativo, é um papel que se pauta na ciência, é um papel que se pauta em estudos científicos e, portanto, a responsabilidade que nós temos é com os nossos estudantes, com os professores, com os técnicos administrativos que aqui trabalham e com as suas famílias. Então, há todo um cuidado, inclusive, para que o trabalho remoto permaneça dessa forma. A maior parte dos nossos trabalhadores segue trabalhando das suas casas, com segurança, né, para que fiquem bem, para que seus familiares fiquem bem, para que a gente também tenha esse cuidado com o outro. Então, seguimos virtualizados em grande parte das nossas atividades acadêmicas, inclusive bancas, inclusive reuniões, inclusive encontros com estudantes, né? E quando for possível, tão logo seja possível, nós vamos retomando dentro de um contexto diferente do que estávamos no início do isolamento social, mas um contexto de bastante segurança, de bastante cuidado uns com os outros. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos da pró-reitora de ensino, professora Fernanda Pinheiro. Aliás, eu vou para o intervalo. Quando eu retornar, a gente tem o último bloco de Jornal da Univates, que ainda tem vários conteúdos. A gente vai falar sobre a questão das cestas solidárias que estão sendo distribuídas pelo município de Lajeado. A gente fala da operação de fiscalização que aconteceu no feriado, na sexta-feira e também no final de semana, e vai te dar um norte, vai te dar detalhes sobre uma campanha muito bacana que ela tem envolvido aí atletas do meio do futsal. Isso tudo depois do intervalo, não sai daí. Voltamos com o último bloco do Jornal da Univates, reforçando que nós exibimos a nossa programação através da NET, do Canal 15, Brasrede de diversas cidades do Vale do Taquari em HD, ou então pelo facebook.com/TV Univates. Eu vou acionar de novo a Bianca, é a Bianca, né, Elivelto? A Bianca Malman, que chega através do home office, trabalhando de casa. Ela traz detalhes sobre a operação que aconteceu de fiscalização dos ambientes, né, que a gente tem aqui dos restaurantes e bares, essa fiscalização que aconteceu no final de semana. Isso aconteceu no feriado, na sexta-feira e também no sábado e no domingo. Quem tem os detalhes sobre isso é a Bianca Malman. Diga lá, Bianca. Exato. O município colocou em prática neste último feriado de sexta-feira e também durante todo o final de semana um decreto municipal que restringia o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos aqui no município. O decreto ele valia das 8 horas da noite de quinta-feira até as 6 horas da manhã de hoje, desta segunda-feira. E para verificar se os estabelecimentos estavam cumprindo as medidas impostas pelo decreto, o município de Lajeado organizou uma série de operações de fiscalização. Operação que foi chamada de Operação Isolamento e contou com a participação de diversos órgãos de fiscalização e de segurança aqui do município. No total, aconteceram 5 momentos de fiscalização a estabelecimentos aqui no município. Na quinta e na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã e também pela noite, e a última no domingo à tarde e também no início da noite. Então, quais que foram os números dessas operações? No total, nestes 4 dias, de fiscalização, nessas 5 operações, foram fiscalizados, vistoriados 212 estabelecimentos. Destes, 158 estavam fechados no momento da vistoria, ou seja, estavam cumprindo as medidas do decreto. Além disso, outros 31 estabelecimentos foram orientados, 13 foram notificados e outros 10 foram multados. Então, estes são os números, um balanço geral das operações de fiscalização que aconteceram neste feriado, final de semana, aqui em Lajeado, para ver se o decreto municipal estava ou não sendo cumprido. Tá certo, obrigado, Bianca.
Agora a gente vai trocar de assunto, né? A gente estava falando com a Bianca sobre a questão da fiscalização. Agora a gente vai falar de uma outra ação, só que essa não vai no sentido de ser uma ação que está justamente buscando essa questão da fiscalização coercitiva em alguns momentos. A gente vai falar de uma ação agora que ela é para auxiliar as pessoas, e por isso eu vou abrir uma conexão. Eu vou conversar agora com a secretária responsável pela STAS, né, Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social aqui de Lajeado, e é justamente a Céci que tem os detalhes. Inclusive ela está usando máscara, né, nesse momento que é importante também justamente todos os contatos serem evitados, e ela vai te explicar um pouco mais sobre as cestas solidárias e essa distribuição que está acontecendo aqui pelo município de Lajeado. Boa noite, secretária. Boa noite, Marcos. Então, estamos aqui para fazer esse esclarecimento, né, sobre a nossa campanha da cesta básica, que é muito importante para o município, importante para as famílias, importante para os nossos parceiros também. Essa campanha, ela nasceu no âmbito do governo. Foi uma ideia trazida por o nosso secretário Fornário, apoiada pelos demais secretários e igualmente pela secretaria. Por que pela secretaria? Porque a STAS, que tem o cadastro único de todas as pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade social e que necessitam, neste momento tão delicado, do apoio da comunidade em geral. A cesta básica, ela fica diretamente nos mercados. Os mercados parceiros são os nossos, então, a Rede Super, o IMEC, o STR e o Supermercado da Montanha. Como acontece, então, essa parceria? A comunidade, os mercados estão com a propaganda, anunciando, e as pessoas compram a cesta e elas permanecem no mercado. Quando tem um número expressivo, o mercado liga para a secretaria, para a nossa STAS, e a gente faz a retirada. Elas ficam armazenadas aqui no espaço da secretaria, e à medida que vai se necessitando, passar para o CRAS, para os 2 CRAS e para o CRES, então a gente vai repassando. As famílias são atendidas nesses 3 ambientes, né, nos nossos equipamentos, famílias que hoje estão passando por uma dificuldade nesse momento de pandemia, quer seja pela baixa nos seus salários, até a diminuição da renda e até a perda do trabalho. Elas têm, então, encontrado esse apoio aqui com a gente, e também queremos agradecer, porque é a comunidade que, num atendimento ao apelo do governo, tem se feito tão parceira, né, contribuindo para que essas famílias tenham a sua situação um pouco mais amenizada. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos. Deixa eu só fazer uma correção, porque antes a gente falou de virtualização de aulas aqui da Univates. Eu disse que a virtualização iniciou no mês de abril, na verdade. A Bianca aqui está me corrigindo. Dia 16 de março as aulas foram suspensas e a partir da terça-feira, dia 17, começaram então de forma virtualizada, tá certo? Aliás, como a professora Fernanda Pinheiro, pró-reitora de ensino, comentou, elas seguem virtualizadas e é justamente para conseguir fazer com que você de casa, você aluno, fique em casa nesse momento, é justamente pensando na sua saúde, que a Univates continua com as aulas virtualizadas, buscando todas as formas de conseguir levar o conteúdo para ti nesse momento, dessa maneira, através das novas tecnologias e fazendo de tudo para que as aulas, assim que possíveis, as presenciais sejam retomadas, tá certo? Mas só, obviamente, com a questão das autoridades da saúde liberando para que isso possa acontecer, tá certo? A gente tem o último conteúdo essa noite, aliás, eu vou acionar de novo a Bianca Malman, né? A Bianca trabalhou uma barbaridade junto com a Larissa hoje e agora ela vai te trazer detalhes de uma campanha muito bacana que vem do futsal, né? A gente tem falado de diversas modalidades também que estão fazendo ações e dessa vez o futsal está se mobilizando, o futsal solidário, e parece que tem alguma ação que envolve sorteio de camisa, vaquinha com relação a camisas. A Bianca vai te explicar todos os detalhes sobre isso. Diga lá, Bianca. Então, Marcos, o futsal resolveu entrar nessa onda de criar uma ação para ajudar quem mais precisa nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Desta vez, a Liga Gaúcha de Futsal lançou um projeto, o Futsal Solidário. Bom, como que funciona então na prática esse projeto? A ideia é que jogadores, atletas doem alguma camiseta ou outro acessório esportivo pessoal
para a campanha, e todo o valor arrecadado na venda desses produtos vai ser revertido na compra de alimentos e produtos de higiene que vão ser distribuídos por diversas partes do estado. Até esse momento, a campanha já arrecadou cerca de R$2.000 na venda de camisetas esportivas. E o mais bacana dessa campanha, Marcos, é que ela vai estar ajudando tanto a comunidade quanto os próprios clubes. Como assim? A cada R$1 arrecadado na venda das camisetas, dos materiais esportivos, a Liga Gaúcha de Futsal vai reverter o mesmo valor para os clubes filiados. Ou seja, é uma maneira de minimizar os danos, os prejuízos desse momento em que não há treinamentos, em que não há competições, em que os clubes estão parados. Ou seja, esse projeto vai ajudar tanto a comunidade quanto também o próprio futsal a se manter de pé quando tudo isso voltar. Então, quem quiser participar, adquirir algum produto, pode acessar o site do projeto, que é futsalsolidario.com, e ali vai ter à disposição todos esses materiais, essas camisetas. Tem jogadores de diversos clubes, inclusive alguns que já tiveram passagem pela LAF, como o Bruninho e também o goleiro Léo Oliveira, além de jogadores de diversos clubes do estado, de fora dele, e até também de outros lugares do mundo, como da seleção argentina, de times da Itália, enfim. Então fica o convite para quem quiser participar desse projeto, que é o Futsal Solidário. Marcos, voltamos contigo. Que bacana. Parabéns aí o pessoal do futsal, né? Modalidade que é realmente uma das paixões do brasileiro, que vem se mobilizando também para auxiliar o próximo nesse momento. Aliás, eu vou encerrar o jornal, né, na câmera aberta. Eu só vou tentar trazer esses detalhes aqui para ti, porque a informação é desse momento, tá? Exatamente agora a gente está chegando a informação através da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, do Governo do Rio Grande do Sul, e também a Prefeitura de Lajeado aqui está confirmando esses detalhes, e eles estão chegando aqui através da nossa produção e também da assessoria da Prefeitura de Lajeado, e eu estou utilizando esse espaço já para te deixar bem informado nesse encerramento de edição, tá certo? Assim, tá atualizada a tabela então da Secretaria Estadual de Saúde. Agora o total é de 125 casos confirmados em Lajeado, tá certo? Lembrando que entrou um caso no domingo, um homem de 86 anos que está em isolamento domiciliar, e um caso na manhã dessa segunda, uma mulher de 38 anos que estava internada. Os outros 8 casos são novos, então, tá? Então, ou seja, a Secretaria Estadual de Saúde está atualizando esse quadro para 8 novos casos aqui em Lajeado, e isso totaliza então 125 pessoas confirmadas com Covid-19 aqui em Lajeado, tá certo? Isso aí, a produção está me confirmando que a Secretaria Estadual de Saúde então confirmou no site 8 novos casos. A gente vai encerrando essa edição do Jornal da Univates, dizendo para ti, né, continuar informado, buscando as informações oficiais, que é o que realmente é divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do governo, e também o que é confirmado pelas prefeituras municipais, no caso aqui Lajeado, o que a prefeitura vem fazendo, ou seja, basta entrar no site da prefeitura que vocês vão ter acesso, ou então no site também do Hospital Bruno Borne, para ter todos os detalhes confirmados e não caírem em fake news, ok? Dados concretos do que realmente chega. Então eu vou confirmar mais uma vez, essa informação é de agora. O pessoal está justamente encaminhando isso agora, a atualização da tabela da Secretaria Estadual de Saúde do Governo. Agora, Lajeado chega a 125 casos, são 8 novos casos confirmados, tá ok? Daqui a pouco a Prefeitura também vai estar colocando essas informações através das suas redes sociais, todo mundo pode acompanhar isso. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Univates a partir das 6h30 da noite, reforçando o pedido, né? Inclusive agora, infelizmente, tendo que te dar essa nova informação de mais casos em Lajeado, que tu, por favor, fique em casa na medida do possível. Vamos respeitar o distanciamento social, e amanhã a gente se encontra com a nossa equipe também, trabalhando em home office a partir das 6h30 da noite. Valeu e até lá. Tchau. Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.